vamos estar falando sobre as crenças limitantes. Vamos estar entendendo o que são as crenças que nos limitam a manifestar os nossos desejos, que estão aí atrasando a sua manifestação. Então, pessoal, pra gente, quando a gente começa a trilhar o caminho da manifestação, é muito importante, a gente compreender os principais obstáculos que estão nos impedindo de alcançar nossos objetivos, de manifestar os nossos desejos, nossos sonhos, que são as crenças limitantes, que são convicções profundas, que muitas das vezes, e na maioria delas, foram formadas quando a gente era criança, e ao longo da nossa vida, tá? Então, essas convicções, elas nos fazem acreditar se somos capazes ou não. Como são crenças limitantes, essas crenças nos dizem que nós não somos capazes, a gente se sente incapaz de realizar tal desejo, tal manifestação, que eles estão além do nosso alcance. Essas crenças, por a gente acreditar nelas, nos limita a manifestar. Então, não adianta a gente desejar, não adianta só o desejo. A gente pode desejar qualquer coisa, mas se a gente não trabalhar aquelas crenças quanto ao nosso desejo, quanto às nossas convicções mais profundas, como eu falei no vídeo anterior, as convicções mais profundas que foram moldadas na nossa infância, o olhar para a nossa criança interior, a gente não vai conseguir realizar, a gente não vai conseguir manifestar, porque a gente simplesmente não acredita, Então, tem até pessoas que falam, que eu posso manifestar sem acreditar, só que o acreditar é como alguém que projetou uma cadeira, ela viu na mente, ela teve que acreditar que poderia fazer aquela cadeira. Se ela não acreditasse, ela iria deixar pra lá. Nossa, eu não acredito nisso, então é só miragem, só bobeira da minha cabeça, e não iria realizar. A gente precisa sim acreditar, tá? A gente precisa acreditar. Então a pessoa, quando ela imagina, ela tem o desejo e ela acredita, ela coloca aquilo em ação e o universo começa a se alinhar. Porque sim, a gente precisa ter o desejo ardente, como já dizia Napoleão Hill, mas a ação alinhada. Mas você só vai agir se você acreditar. Se você não acreditar, você vai, mesmo que você haja, você vai ter medo. E quando a gente emana medo, insegurança, dúvida, isso não cocria e atrasa a nossa manifestação. Então, não cocria. Então, essas crenças limitantes, elas atuam como filtros, da forma como a gente enxerga os outros e da forma como a gente se enxerga, como nós enxergamos, o mundo. E essas crenças, vamos voltar para o raciocínio. E essas crenças, elas moldam, a forma como a gente... E essas crenças, elas moldam a forma como a gente enxerga o mundo.
e a forma como a gente enxerga os outros, né? Tudo ao nosso redor. Crenças como eu não sou bom o bastante, eu não sou o suficiente, né? Eu não mereço, nunca vou conseguir. Então trava, né, da ação inspirada, né? Eu não tenho dinheiro suficiente, né? Então são ideias enraizadas, né, que criam um tipo de teto invisível, né? Uma espécie de teto invisível, né, que restringe todas as possibilidades, né, e reduz a nossa confiança em realizar o que a gente deseja, porque a gente não precisa saber do como, e sim o desejo, o que você deseja. Você acessa aquela possibilidade, então tudo vai cooperar para que aquele desejo venha a se realizar em sua realidade, né? Então, as crenças, elas não são apenas pensamentos negativos, né? Simples, né? São ideias enraizadas, não são apenas pensamentos negativos, são ideias enraizadas, como eu falei no vídeo anterior, para cuidar, para olhar para sua criança interior, né? Olhar para o seu interno, ir lá no mais profundo do subconsciente, resgatar aquela criancinha e ver, né, tudo o que ela acredita ou não, e ressignificar, né? Ressignificar. Então, quando você olha a criança interior, dá uma atenção a ela, altera as perspectivas, essa estrutura vai se perpetuar em outras crenças, né? Crenças que você foi adquirindo, que fomos adquirindo ao longo do tempo, né? Então, consequentemente, você também vai conseguir ressignificar crenças adquiridas na adolescência, jovem, adulto e até hoje também, né? Quantas vezes a gente adulto, agora consciente também, algumas pessoas, às vezes até conversas, né? Por mais o dia a dia, você está na fila do supermercado, você está conversando com alguém, e aí aquele alguém dá a opinião com base nas crenças dela. Se a gente não tomar cuidado e acreditar naquela crença, a gente passa a acreditar também, vai para o nosso inconsciente, né? E depois daqui para que a gente descubra, né? Já entrou no nosso subconsciente e ele está guiando a nossa vida. Mas quando a gente se torna consciente, a gente consegue captar mais rápido e desinstalar o programinha, né? Então, esse processo de cura é sempre, começa a fazer parte da sua vida, mas você já vai estar com a sua estrutura cerebral, com um programa interno mais analítico, mais presente, né, para poder excluir qualquer crença que queira entrar e guiar a sua vida, né, porque é você que está no comando, você que estará no comando, né? Então, elas são, né, como uma espécie, como eu já disse, de programa interno, né? Que deliberadamente ela vai nos levar a nos sabotar os nossos desejos e vai manter a gente numa zona de conforto, né? E a vida, ela não pode ficar só na zona de conforto. Nós temos todo dia que estar dentro desse fluxo universal de criação. A gente precisa estar sempre galgando mais. Eu acredito assim, eu espero que você também. Só de você estar aqui nesse vídeo já é uma manifestação de que você está buscando se elevar mais, como eu disse no início, né? Que a sua alma já sabia que você estava preparado ou preparada para estar aqui neste vídeo, aqui nesse treinamento, tá? Então, esse primeiro princípio, que é acabar com as crenças limitantes, né? É um dos pilares muito importantes, tá? Você percebendo suas crenças e eliminando-as, trocando as suas crenças limitantes por crenças
que não te limitam, como eu não consigo por eu consigo, eu já consegui, eu não tenho dinheiro suficiente, por eu tenho dinheiro suficiente, mesmo que sua conta bancária não lhe mostre isso. O que importa é o que você vê na sua tela mental, que é o significado da fé, né? As coisas que a gente não vê materializado, mas vê com o olho da mente e sabe que já existe, tá? E aí, muitas das vezes, essas crenças nos deixam numa zona de conforto, que é aí onde está o perigo, né? Uma zona de conforto satisfatória. Existem zonas de conforto satisfatória. E é bom ressaltar sobre, porque é mais difícil de querer sair de algo que está confortável, né? É muito difícil, né? Então a gente compreender, né, que essas crenças, né, elas nos limitam. E o primeiro passo, né, que a gente precisa fazer é se libertar delas ao identificá-las, né? E a gente também, identificando essas crenças, a gente pode questionar a validade delas, né? Entender a origem, né? E principalmente a gente começa a substituí-las, né? Por crenças fortalecedoras, né? Que nos impulsionem a agir com coragem, com mais confiança, né? E aí dessa forma a gente vai romper, a gente rompe todas e quaisquer barreiras invisíveis que estão impedindo de você, né, manifestar a vida compatível, né, com os seus verdadeiros sonhos em potencial, tá? Então, as crenças limitantes é o primeiro pilar que você deve trabalhar para poder manifestar a sua vida em potencial. Não importa qual vida você deseja viver. Se você consegue imaginar, você consegue realizar.